Ideias gerais sobre isomeria quando se trata de carboidratos para a biologia. No ensino médio, nós vamos estar usando essas palavras para diferentes momentos, tanto na química como na biologia, mas para carboidratos, agora, para nós entendermos o que significa isso, fenômeno de dois ou mais compostos apresentarem a mesma forma molecular e diferentes formas estruturais. Se eu estiver decompondo essa palavra, iso nos dá a referência de igual ou mesmo e meros partes, certo? Então, eu tenho partes semelhantes, tá? Então, se eu tiver dois exemplos, como é o caso aqui, do etanol e do metoximetano, Jacob percebeu que nós temos, tanto para etanol como metoximetano, a forma molecular C2H6O. C2H6O. 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas, um é álcool e outro é éster. O etanol, em ambiente, temperatura ambiente, ele está líquido. O metoximetano está gás. A temperatura de fervura, ou seja, entrar em ebulição e evaporação, é 78,5 graus Celsius. A liquefação, para o metoximetano, a menos 23,6 graus Celsius. Reatividade, do etanol pouca e o metoximetano quase nenhuma, para não dizer nenhuma. Mas o que diferencia, então? A partir da fórmula estrutural. Nós temos aqui H3,6 ou CH3, tá? Um único, e no metoximetano são dois. Nós temos aqui o carbono CH2, um intermediário, e aqui eu tenho o álcool, tá? Aqui eu não apresento a função álcool, mas eu tenho o oxigênio, certo? Então, se eu só tiver a fórmula molecular, eu, a princípio, não sei qual é um e o outro, tá? A não ser que eu diga etanol, metoximetano. Agora, se eu estiver observando a fórmula estrutural, eu consigo determinar, até por essa forma, quais são as condições que posso estar estabelecendo para essa substância. Como se dá essa questão da isomeria óptica que a gente fala para os carboidratos? Bom, isomeria, então, óptica está nos colocando, primeiro, a informação que é uma propriedade de desviar a luz polarizada. Ou seja, a luz é um conjunto de ondas eletromagnéticas que se propagam em apenas uma direção. O questão aqui, o problema é que a luz, sendo uma onda eletromagnética, ela tanto pode ser horizontal ou como vertical, tá? Bom, e não existe somente esses planos, porque a luz, ela se propagando no meio a 300 mil quilômetros por segundo, ela está vibrando, né? Em diferentes planos e direções. Então, no caso do polarímetro, eu vou estar fazendo com que essa luz ela não faça o que faz na relação luz com o prisma, porque a luz, ao natural, passando por um prisma, somente o prisma, ele faz o que a gente chama de refração, que é o quê? Ele vai ter, essa luz, uma modificação da velocidade de propagação dessa onda enquanto passa por um meio óptico, tá? Então, o comprimento da onda muda, a sua frequência permanecendo constante, mas ela vai mudar de direção nessa propagação. E aí, nessa modificação da frequência, nós temos o quê? É aquela informação de que, passando por um prisma,
ela, pelos diferentes comprimentos de ondas, ela vai se decompor do vermelho ao violeta, tá? Ou seja, essa decomposição vai vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Só que eu não consigo trabalhar com essa informação para conseguir organizar e caracterizar uma substância. Então, o que nós temos aqui? Foi criado o polarímetro, que nada mais é do que uma lâmpada ou uma fonte de luz que vai ser polarizada através de uma estrutura de prisma, o polarímetro, que é não é um único prisma, ele é um conjunto, tá? Quando eu tenho esse prisma que vai polarizar e vai, com isso, criar uma única direção de luz, tá? Ela vai fazer com que, ao passar por uma diluição quiral, como está aqui escrito, que é nada mais do que uma mão, vamos dizer assim, onde tem a possibilidade de ter alguma assimetria, tá? Porque quiral vem de mão e a gente vai lembrar que a nossa mão, os 5 dedinhos dela, tá? Simetria, se eu tentar dividir a mão em partes, nenhuma das partes consegue ser igual à outra, é assimétrico, tá? Então, quando eu tenho essa passagem por este polarizador, certo? Ele vai fazer com que a luz passe por essa única direção, né? E ela, então, vai passando agora pela um momento de diluição, onde a gente coloca a substância a ser analisada, ela tem, com isso, a possibilidade de ter 3 caminhos, tá? Aqui é o nosso olho, o sujeito observador pela ocular. Se, passando essa luz pelo polarizador, tá? Nós tivermos nenhuma modificação, tá? Ela chega alinhada à nossa ocular do nosso observador, ela é uma substância que a gente diz que é inativa, tá? Quem criou essa dinâmica? Nikon, ok? Agora, ela pode, passando por aqui, onde está a diluição da substância que a gente colocou, sofrer um desvio, ou para a direita ou para a esquerda. Quando ela sofre esse desvio, a gente está colocando direita destrógeno, esquerda levógeno. Direita destrógeno positivo, esquerda levógeno sentido negativo, tá? Essa polarização, ela nos dá a atividade óptica desse carbono quiral, que é nada mais do que um carbono que tem 4 ligands diferentes. Daí nós temos essa figurinha, certo? Nós temos aqui o espelho, em que nós temos um objeto e ele vai ser rebatido. Se fosse um objeto como mouse, como fosse a própria mão de vocês, o que vocês estariam vendo no espelho plano seria uma imagem virtual e oposta do que vocês têm, tá? Agora, quando vocês têm uma substância, essa imagem que se cria, ela é real, ela é o isômero, certo? Por quê? Porque ela está em outra questão estrutural, outra verificação, imagem, e essa outra imagem,
ela corresponde a uma substância com funções específicas, tá? Então, a atividade óptica só é possível em moléculas assimétricas com carbono quiral, que é o carbono com 4 ligands diferentes. O primeiro carbono da série, gliceraldeído, leva o seu nome com a letra D, dextrógeno, ou L, levógeno, e os demais compostos levam símbolos positivo ou negativo, onde o positivo representa os dextrógenos e o L, levógenos. Bom, seguindo então essa informação, a gente agora, olhando essa informação, imaginamos aqui, ó, o espelho, e é como eu disse, na mãozinha, é como se eu tivesse aqui também o espelho, tá? Então, o que estava próximo do espelho, tá? Parece igualzinho, tá aqui certinho, mas aqui ele está indo esquerda, aqui ele é direita. Esses estavam à direita e agora estão à esquerda. Com essa condição, eu tenho a informação de que são duas substâncias diferentes, certo? Então, aqui eu tenho o D-gliceraldeído e aqui eu tenho o L-gliceraldeído. São isômeros óticos de referência para todos os monossacarídeos, certo? Então, esses monossacarídeos, e que a gente então representou em função da refração, a polarização, desculpa, da luz passando pelo polarímetro, ele tem, ou ele se colocou para a direita, tá? É dos dois casos, mas ele cria um grau específico desta desvirtuada, dessa modificação da linha, tá? A D-glicose, saindo do ponto alinhado, que é, na verdade, 109 graus aproximado, ele foi para 52,7. A frutose, que também é C6H12O6, que nem os outros, ele está a menos 92,4 graus. A D-galactose, mais 80,5 graus Celsius, tá? Então, a nomenclatura, nós podemos simplesmente falar glicose, frutose, ou nós podemos colocar a informação referente à rotação óptica, ou seja, os graus em que girou essa molécula no espaço. Tá? Enquanto, então, na questão da unidade internacional, glicose vem ser 6-hidroximetil, oxano, 2, 3, 4, 5, tetrol. Ele está apontando em que momento nós temos a rotação. Sim? Então, vamos de novo. É a simetria da molécula que provoca alteração da luz polarizada. As moléculas assimétricas, elas estão divididas em partes iguais, tá? Na semelhança da mão, por isso a gente chama quiral, que nos dá a referência à palavra assimétrica, ela é de origem quiral na palavra mão, tá? Toda vez que nós temos um carbono quiral, ou seja, ele está ligado a 4 partes diferentes, nós podemos ter com isso uma projeção molecular diferenciada e ela se representa no espaço tetraedricamente, com duas substâncias diferentes. Vamos de novo. Se eu olhar a glicose e a frutose, um tem o grupo aldeído na extremidade, o outro tem a parte cetose no segundo carbono. Se eu olhar este carbono aqui, ó, este é um quiral, ele está ligado a um aldeído, ao hidrogênio,
uma parte álcool e o restante totalmente diferente, tá? Se eu pegar esse segundo carbono aqui, eu tenho a extremidade diferente do que esta parte toda aqui e esta aqui. Então, eu tenho também diferenciação, um aldose e um cetose, tá? Isso me leva à informação que substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular, onde a diferença está no espaço, o tetraedro que é tridimensional e atuando sobre a luz, por isso isomeria óptica, é na luz que eles influenciam, tá? Então, o mais importante que a gente trabalha é a glicose ou dextrose, que é a forma do açúcar circulando no sangue e oxida na forma para fornecer energia. O metabolismo humano, todos os tipos de açúcar se transformam em glicose, encontrado no milho, na uva e outras frutas vegetais. Frutose ou levulose, que é o açúcar das frutas, é a galactose presente, tá? Na parte do açúcar do leite, faz parte da lactose. Bom, essas ligações aqui representada na parte estrutural, na dinâmica dele no espaço, elas influenciam a possibilidade do ser vivo de poder dissolver essa molécula ou não, tá? Então, se nós tivermos o amido, que é altamente energético, ela tem uma ligação, por exemplo, nesse anel de baixo, que a gente chama de alfa, certo? Amido eu consigo dissolver, eu consigo assimilar. Mas, se eu pegar a celulose, que é uma fibra, ela está fazendo na ligação beta 1,4, ou seja, ela está fazendo no anel superior. Esse polímero celulose eu não consigo dissolver no meu organismo. Mas ele é importante? Sim, ele faz parte das minhas fibras, que vão ajudar no trato intestinal, tá? Ok? Bom, acho que das informações para a isomeria, seria isso, gente, tá? Se ficou mais alguma dúvida, aí cabe a vocês me colocarem na forma de perguntas, tentando não entrar em maiores detalhes da química orgânica, que é lá do terceiro ano, e colocando um pouquinho mais de informação do que vocês estão vendo em slide, certo?